Olá pessoal, nós iniciaremos agora o nosso estudo sobre o Teorema de Tales. Tá? Porém, antes de nós falarmos diretamente sobre este teorema, é importante que a gente saiba duas coisas. O que é um teorema e quem foi Tales. Um teorema, na verdade, na matemática e nas ciências exatas de um modo geral, é uma ideia que é comprovada de maneira lógica, seguindo rigorosos passos, digamos, de investigação, de averiguação, que são baseados em outros conhecimentos previamente construídos. Tá? É uma ideia meio abstrata, eu sei, mas a gente pode pensar o seguinte, que as afirmações matemáticas, os conceitos que nós estudamos em matemática, muitos deles são formulados através de teoremas, certo? E Tales, tá? Quem foi Tales? Tales foi um grego que viveu no século 6 a.C. Ele foi matemático, astrônomo, filósofo e fez um trabalho que rendeu muitas contribuições para estas áreas. E este teorema que nós vamos falar agora, ele se originou a partir de uma missão que o Tales ganhou, que foi determinar a altura da pirâmide de Quéops, não sei se é essa a pronúncia, que fica no Egito, né? E aí, claro, não se tinha instrumentos de medição na época, então Tales, que acreditava que os raios solares sempre tinham uma posição diagonal, construiu essa ideia que nós vamos falar agora. Tá? Então, assim, primeiro, o Teorema de Tales, ele é um teorema da geometria plana, tá? E ele traz uma ideia que fala de retas transversais e retas paralelas. Tá? Retas transversais são aquelas retas que em algum momento se cruzam. Tá? Vamos desenhar aqui duas transversais. Vamos chamar essa aqui de reta R e esta aqui de reta S. Tá? E uma reta, como é uma linha que não tem nem começo nem fim, a gente põe essa setinha aqui nas extremidades dela. Então, aqui temos duas transversais, que são duas retas que em algum momento vão se encontrar. E agora, cruzando essas transversais, vamos fazer um feixe de retas paralelas. Coloquei aqui minha primeira paralela, minha segunda paralela e minha terceira paralela, que também são retas, tá? Então vamos colocar aqui a indicação de continuidade. Essas minhas paralelas vamos chamar de A, B e C. Tá? O que nós temos aqui então? Nós temos duas retas transversais, as retas R e S, que estão sendo cruzadas, cortadas por um feixe de paralelas. Paralelas são aquelas que não se encontram. E aí, na verdade, a gente tem que lembrar
que a indicação de paralelismo é essa aqui, né? Essa informação que nos garante que as retas A, B e C são paralelas. Bom, nos pontos de interseção entre as retas paralelas e as retas transversais, vamos marcar alguns pontos, né? Vamos marcar aqui esses pontos e vamos dar nome a eles, né? Vamos identificá-los. Esse aqui vai ser o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. Percebam que as duas transversais, elas foram cortadas, elas foram cruzadas pelas retas paralelas e se formaram alguns segmentos, né? Segmento AB, segmento quer dizer pedaço, segmento AB, segmento BC, segmento DE e segmento EF. Então, o que Tales percebeu? Ele percebeu que quando duas transversais são, né, cruzadas, cortadas por um feixe de retas paralelas, se formam sobre essas transversais segmentos que têm entre si razões proporcionais. Ou ainda, a razão entre os segmentos que se formam sobre uma das transversais é igual à razão do segmento que se formam, dos segmentos, né, que se formam na outra transversal. Vamos escrever isso esquematicamente. A gente pode pensar assim, ó, que a razão entre o segmento A e B e o segmento BC é a mesma razão entre o segmento DE e o segmento EF. Tá? Bom, a ideia pode ter ficado confusa, mas a gente vamos traduzir do matematiquês para o português. Então, assim, ó, em outras palavras, se o segmento AB for o dobro do segmento BC, o segmento DE também vai ser o dobro do segmento EF. Ou ainda, se o segmento AB for o triplo do segmento BC, da mesma forma, o segmento DE vai ser o triplo do segmento EF. Então, o que acontece entre os segmentos em uma das transversais vai acontecer também na outra. É isso que Tales percebeu. Esse que é o teorema de Tales. É uma ideia bem simples, que a gente trabalha com esta proporção, né, que nada mais é do que a igualdade entre duas razões. A gente vai trabalhar basicamente com regra de 3. Não tem muito mistério, tá? É isso aí mesmo, ok? Agora, na sequência, a gente vem aí com alguns exemplos de aplicação dessa ideia, certo? Então, pessoal, vamos agora, né, aplicar o raciocínio que o teorema de Tales nos apresenta. Tá? Lembrando que esse raciocínio é válido somente onde nós temos a garantia, né, do paralelismo das retas, ou seja, a gente tem que ter um feixe de paralelas. Tá? E aqui, esta informação nos garante que as retas A, B e C são paralelas. Certo? E aí, então, a gente vai olhar para aquilo que ocorre, né, em cada uma das transversais. Aqui nós temos as transversais R e S, né? Então, percebam, e aí eu só quero
ressaltar que o desenho está fora de escala, né? Fora de escala quer dizer que ele está desproporcional, né? Porque aqui mede 3, aqui mede 9, mas o 9 está pouquinho coisa maior do que o 3, né? Ele teria que ser o triplo. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que o desenho está fora de escala. Mas o que interessa para nós é o raciocínio em si. Então, a relação que existe entre 3 e 9, ou seja, que são os valores que estão em uma das transversais, é a mesma relação que existe entre x, que eu não sei quem é, e o 12. Tá? Óbvio que dá para perceber de cara, né, que se eu tenho 3 e aqui eu tenho 9, e o 9 é o triplo de 3, esse 12 aqui vai ser o triplo do x. Alguns já mataram a charada, né? Mas vamos fazer o cálculo, tá? Então a gente faz o seguinte, ó. Opa, isso ela não escreve. 3 está para 9, tá? Ou seja, aquilo que ocorre entre 3 e 9 é a mesma coisa que ocorre entre x e 12. Tá? E como eu disse, a gente pega, né, as transversais. Primeiro olha a relação entre os segmentos entre uma, né, a razão entre esses segmentos, e depois olha a razão entre os segmentos entre a outra. Tá? Segmentos da outra, porque essas duas razões elas devem ser equivalentes. Existe aí uma proporção. E aí, a partir disso, regra de 3, né? Então, nós vamos ter que 9 vezes x, 9x, é igual a 3 vezes 12. 9x é igual a 36, x é igual a 36 dividido por 9, x é igual a 4. Então, né, x vale 4. E, na verdade, 12 é o triplo de 4, da mesma forma que 9 é o triplo de 3. Barbadinho, né? Aqui no próximo exemplo, a gente olha, como eu disse, para as transversais. Então, nós temos aqui, ó, 5 e 10 e 4 e x. Tá? Só um detalhe, a ordem que a gente pega, né? Aqui, posso pegar 5 para 10 ou 10 para 5. Desde que eu pegue a mesma ordem nos dois lados, né, nas duas transversais, está ok. Tá? Mas eu poderia pegar 5 para 10 ou poderia pegar 10 para 5, tanto faz. Percebam, né? A relação que existe entre 5 e 10 é a mesma relação que existe entre 4 e x. E aí a gente sabe que o 10 ele é o dobro do 5. Portanto, o x vai ser o dobro do 4. Né? Quanto vai ser x? Vamos descobrir. 5 está para 10, da mesma forma que 4 está para x. Montei minha regra de 3. Nós vamos ter agora, então, 5 vezes x, 5x, né, igual a 10 vezes 4. Ou seja, 5x é igual a 40. X é igual a 40 dividido por 5. Portanto, o x vale 8. E acabou. Né? E aconteceu aquilo que eu disse. Né? Bom, já que 10 é o dobro de 5, o x teria que ser o dobro de 4, portanto, 8. Já voltamos com mais 2 exemplos para finalizar essa explicação, então. Ok? Então, voltamos agora com os exemplos 3 e 4, né? Que muda um pouquinho, mas também não é nada assim de muito espantoso, mirabolante. Tá? O raciocínio que a gente vai fazer ainda é o mesmo. Então, aquilo que ocorre entre 3 e x mais 1 é a mesma coisa que ocorre entre 6 e 3x menos 1.
Então vamos escrever aqui a proporção, né, que é a igualdade entre as duas razões. 3 está para x mais 1, assim como 6 está para 3x menos 1. Tá? A gente pode fazer então 3 que multiplica 3x menos 1 é igual a 6 que multiplica x mais 1. Tá? Cuidado aqui, porque esse 3 ele multiplica o 3x e o menos 1 da mesma forma que o 6 multiplica o x e o mais 1. Então vai se dar 9x menos 3 igual a 6x mais 6. Tá? 9x menos 6x é igual a 6 mais 3. Aqui vai dar então 3x igual a 9 e x igual a 9 dividido por 3, portanto x igual a 3. E era isso. Aqui muito cuidado, né? Muito cuidado, porque a gente tem que pegar cada uma das transversais por vez, e aí a gente tem que cuidar para não se confundir, porque assim, ó, nós estamos enxergando o cruzamento das transversais. Então percebam que na transversal R eu tenho o 6 e o x, e na transversal S eu tenho o 9 e o 15, tá? Então eu vou ter que escrever a seguinte proporção: 6 está para x, da mesma forma que 9 está para 15. Tá? E a gente faz então, né, a regra de 3, 9 vezes x, 9x, igual a 6 vezes 15, 90. X igual a 90 dividido por 9. Portanto, x é igual a 10. E acabou. Tá? É só cuidar desses casos aqui onde a gente está enxergando o cruzamento, mas a gente se guiar, né, pela transversal, sabendo que a gente tem que pegar uma por vez, a gente não erra. Então é isso aí. Agora é praticar exercício, né, para aplicar esse raciocínio. Beleza.